A inteligência artificial vai acabar com as agências digitais? Fica nesse podcast que você vai descobrir. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, o podcast das mentes que movem. Então, você precisa entender se você quer empreender com responsabilidade, porque aqui é o seu lugar. Se você gosta de franquia, marketing digital, empreendedorismo, alta performance, vendas, você tem que se inscrever e também ativar o sininho. Vamos lá. Antes de começar o nosso podcast com um cara fantástico, eu preciso falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. A Guia-se, que é a dona desse podcast, se você precisa de uma agência para potencializar o seu negócio, a Guia-se tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo. E se você quer empreender com marketing digital e não sabe como, a Guia-se tem a franquia mais premiada do franchise brasileiro. Só de selo de excelência tem 12. Então você pode realmente ser franqueado nosso e ter certeza que vai ter um suporte nota 10. A gente tem a franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação de franqueadores e franqueados. É a maior do Brasil, se você tem uma rede de negócios. Franquia Extranet para você. E tem a Grind, que é uma plataforma de marketing digital para negócios locais. Fantástico, está crescendo bastante, ó. E se você quer saber um pouco mais sobre os patrocinadores, aqui embaixo você vai descobrir os links e poder acessar todos os sites, se inscrever, pegar mais informação. E olha com quem eu vou falar hoje. Ele é fundador da WBP, atende mais de 16 países, já gerenciou mais de 1,2 bilhões de reais e os clientes deles faturaram no último ano 800 bilhões. É quase um país que o cara gera. Alex Pinhol, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado você pelo convite, prazer. Inenarrável estar contigo aqui. Esse aqui, gente, esse aqui sim é o mago do marketing digital no Brasil. É se inspirando em você que eu comecei o meu negócio. Hoje estamos aqui fazendo um sucesso. Olha lá, e dois dinossauros do marketing digital. E antes da gente começar para valer, tem meu presente aqui para você, que é o meu livro. Para quem gosta, para quem está pensando em investir em franquia, esse livro eu escrevi com muito carinho, com mais 21 profissionais do franchising, presidentes, ex-presidentes da ABF, diretores, caras que, sinceramente, manjam muito mais de franchise do que eu. E eu cataloguei aqui 400 perguntas e respostas que você precisa entender para poder investir corretamente em uma franquia. Se você está assistindo aqui, você tem que ficar até o final, porque se você chegar no final, eu vou dar uma maneira de você pegar esse livro aqui. Beleza? É isso aí. E vamos lá responder aquela pergunta na lata, Alex. A inteligência artificial vai acabar com as agências digitais? Cara, eu digo que a inteligência artificial não vai acabar com o teu emprego, mas quem sabe usá-la vai. Sim. E com a agência é a mesma coisa. Com a agência você tem alguns modelos. Se você pensar em 90% das agências que atendem as empresas, né, no mundo, tem dois tipos específicos. Aquela agência que é a urgência, que é uma pessoa que atende as pequenas, fazendo tudo para aquela pequena empresa. E tem uma agência média, que atende empresas maiores e que tem ali um time um pouco maior para atender. Se você parar para pensar que no mundo nunca se teve pessoas que faziam 100% tudo sozinhas. Sim. Elas sempre precisaram de alguém para ajudar. E quando você fala de empreendedorismo, se você não se focar naquilo que você é bom, naquilo que é seu lugar de potência, cara, você não vai conseguir chegar nunca num resultado muito bom. Você sempre vai ficar patinando. Então, eu sempre falo que o empreendedorismo, quando a gente fala em marketing, é necessário o empresário contratar alguém para cuidar do teu marketing, enquanto ele foca em vendas. Sim. E no negócio dele. Então sempre vai ter agências. Agora, existe uma coisa que aqueles que não utilizam, se preparam com inteligência artificial hoje, vão brigar com os gigantes amanhã vendados. Sim. Eles vão estar cegos para trabalhar contra esses gigantes. Então, eu digo que quem se prepara hoje, se atualiza com inteligência artificial, se prepara para o futuro. Então não vai morrer a agência digital, mas vão ter agências, né, com inteligência artificial atuando. Sim. E eu tenho 28 anos de mercado, Alex. Eu já participei de diversas mudanças, você imagina. Então comecei com guia virtual, daí a gente foi web design, começamos com e-commerce, daí a gente veio para o marketing digital em 2006, 2007, quando surgiu o termo. Depois a gente se tornou uma rede de franquias. Mudanças e mudanças aconteceram,
Mas o mais importante que eu tô vendo agora é que tudo isso foi só um treinamento para essa mudança que tá. Total. Para essa mudança que tá aqui. Então eu fico abismado como que isso vai mudar e ninguém consegue prever de como que vai ser daqui a 2 anos. Ou quiçá daqui a 1 ano. Totalmente. Se você parar para analisar, a gente estava discutindo mais, estava te mostrando mais cedo, quando a gente fala de inteligência artificial, antigamente, vamos falar antigamente, há 3 meses, você não tinha, Antigamente, cara. você É não tinha brincadeira, cara. as possibilidades que você tem hoje. Então, por exemplo, o que eu te mostrei mais cedo, um vídeo, eu tenho um cliente que a gente faz o GC. O que é o GC? O GC é quando o usuário pega e faz um vídeo do tipo assim, ó galera, seguinte, tô aqui com essa empresa de brindes que faz esse copo maravilhoso, que mantém o meu chopp gelado por 12 horas. Ninguém mantém o chopp gelado 12 horas, né? Acaba antes, só andando. E quem entrar aqui agora, cara, tem que conhecer essa empresa e comprar, porque vale muito a pena. A gente vê muito influenciadores fazendo isso. 2025 é o ano da personalização. As empresas que não chegarem lá no cliente com personalização, humanizado para vender, vai perder muito negócio. E o GC é uma coisa que está bombando por isso. Né? Não quero mais comercial feito em Hollywood para minha campanha, para minha empresa. Eu quero pessoas reais falando do meu produto. E aí, quando você fala de UGC, eu faço muita campanha assim. A gente pega as influenciadoras, patrocina esses vídeos e vende muito. O custo do lead, que antigamente era um valor, baixou demais dessa forma. Sim. Porque é uma pessoa falando para outra pessoa. Agora, eu fui testar, né? A gente está testando muito inteligência artificial e uma delas é, inclusive, depois eu mostro, é uma inteligência artificial, uma mulher que não existe, ela é feita por IA, narrando aquele roteiro com a copy que nós fizemos perfeita, ou seja, ela não gagueja, ela não erra, e a hora que você olha a selfie, você fala assim, é uma pessoa. Se você reparar bem, você repara ali um olhinho, uma fala, algumas coisas que dá pra perceber que é IA. Mas a real é o seguinte, meu irmão. O custo por lead, que era 16, caiu para R$8. E no final você vê comentários assim, sua linda, maravilhosa. Então as pessoas, elas não se importam com pessoas, mas quando você usa a inteligência artificial do jeito certo, você potencializa o resultado de uma forma assim, incrível. Sim. E, olhando para esse lado, você vê que há alguns meses não era possível fazer isso. Sim. Hoje você já é acessível para os negócios. Sim. E as mudanças são muito rápidas. Por exemplo, a gente foi almoçar e aí eu falei assim, poxa, tá vendo essa... conhece a Dola? Ele falou, o que é isso? Eu falei assim, é uma inteligência artificial que gerencia a agenda. Eu mando pelo WhatsApp um áudio, ela vai na minha agenda, agenda o compromisso, me dá a devolutiva, vê se minha agenda tá livre, né? E confirma e me devolve. Você falou assim, pô, fantástico. Você foi lá em 10 minutos, Alex. Você já estava conectado usando. É isso aí. Nem isso. Foi o tempo de terminar a costela. Cara, então é isso. Agora, vamos voltar. Agora que a gente deu uma introdução, e eu tenho que falar pro povo que tá. Se você veio até aqui, é que você tá gostando do negócio. Então, vai lá, se inscreve, deixa o like, comenta se você quer saber de alguma coisa aqui de marketing digital, porque a gente responde, tá? E a gente responde todos os comentários. E uma coisa que, para mim, fica muito claro em você, não só agora, antes. A gente já foi mais um parceiro integrado, verdade. Daí o modelo de negócio não deu mais certo, mas você, para mim, tem um ponto que é generosidade. Você está aqui, você é meu concorrente, né? E é concorrente, porque a gente busca pelo mesmo mercado. Sim. Trocando alguma ideia, ensinando meu público. A grande questão é, da onde que veio essa generosidade? Da onde veio o Alex Pinhol? Boa. Cara, eu sou um cara que acredita muito em Deus e uma vez eu aprendi que o ser humano ele tem que ter algumas crenças. Se ele não tiver uma fé, não ter algo para se apoiar na fé, se ele não tiver isso, ele vai ser uma pessoa que não vai falar assim, pô, eu não vou fazer isso porque talvez Deus, talvez uma santa, etc., vai me penalizar, ou vai falar assim, poxa, eu quero agradar, né? Eu quero estar junto ali, família. E tudo isso transforma a pessoa numa pessoa melhor. Porque se ela não tem nada disso, ela vai ser o quê? Não tem fé, não tem amor, né? Sim. Eu perdi meu pai com 13 anos. Sim. E desde então eu tive que, uma vez falaram pra mim no dia, falou assim, ó, agora você é o homem da casa. Eu era o filho mais velho, tinha 13 anos.
Depois daquilo, eu assumi uma responsabilidade pra mim que eu tinha que tomar conta da minha família. Sim. E eu fui forjado, então, né, com muito choro, muito suor, muita porrada, como a maioria da população brasileira, né, e do mundo, e com muito amor. Então, muito amor, muita porrada, muito Deus, e isso tudo transformou eu em quem eu sou hoje, né? E estar aqui é um prazer, pô, sem dúvida a gente trabalhou em parceria com, na Sim. época, a plataforma que Sim. automatizava campanhas de Google. Sim. Olha que loucura, a gente tá falando de inteligência artificial hoje, e mais ou menos há 7 anos eu vendia pro Zé uma plataforma com inteligência artificial para automatizar campanhas Sim. de Google, Sim. né? E naquela era já era inteligência artificial, mas não no modelo que é hoje. E, pô, a gente fez tantos negócios juntos. Webfollow. Webfollow. A gente fez tantos negócios Sim. juntos, né? Que, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui e ser grato por isso. Legal. E aí, como que você entrou pro marketing? Você tem alguma formação? Como que foi? Cara, quando eu entrei no marketing, eu tinha 15 anos. Quantos anos? Em que ano que era? Não vou lembrar o ano agora. Eu tô com 33, Pô, mas eu comecei com 15 anos. Então faz aí 18 anos sim. que eu entrei em marketing, né? Pô, imagina, 13 anos eu tive que trabalhar pra caramba. Fui vendedor de chip da TIM, fui vendedor de curso da Microlins, cara, vendi de tudo um pouco. E chegou um momento que eu era um bom vendedor, né, uma dessas empresas, e uma tia me chamou, falou, pô, ela foi em casa, na verdade, ver a minha família, falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô vendendo. Eu falei, qual é a sua meta? Ah, minha meta é essa. Você vende quanto? Eu vendo tanto. Pô, meu, eu tô precisando de um cara assim lá. Mas tem quantos anos? Putz, você é novo, né? Eu sei que ela conseguiu convencer o dono de uma agência para eu poder trabalhar com ela. Ela era gerente de vendas. E aí foi quando eu pisei a primeira vez numa agência menor de idade. Sou grato até hoje pelos dois que me colocaram nesse mercado. E eu comecei a vender, Zé. Na época eu pegava lista telefônica, pegava lá cliente por cliente, pegava lá caçambas. Meu irmão, pegava a página inteira de caçambas e arriscando um por um. Ô, amigão, tudo bem? Tudo bom. Quem é o dono da empresa? Eu quero falar sobre marketing com você, quero aumentar suas vendas. Não, eu já faço. Você faz lista telefônica, né? Faço lista telefônica. E tá bombando? Ah, é o suficiente. Falei, não, amigão. Você sabe o que é Google? Eu juro pra você, gente, é Google a sua mãe, você tá me tirando. Ligava pra minha cara, real. Porque ninguém sabia o que era Google nessa época. Ninguém sabia o que era site. E eu entrei no marketing vendendo Google e site quando ninguém sabia o que era. Sim. Só que aconteceu, sempre fui muito autodidata, sempre aprendi muito fácil as coisas. E eu tinha uma empresa, eu queria ter uma empresa de manutenção de computadores. E aí eu fiz uma landing page, otimizei ela pro SEO do Google, fiz uma campanha no Google Ads e meu irmão começou a chover cliente. Explodia de cliente pra mim. E eu falei, pô, eu sei como fazer isso aqui, gostei. Eu aprendi a vender, aprendi a fazer e me apaixonei por marketing. Foi assim que eu entrei a primeira vez no marketing. Sim. E aí, você tinha uma agência chamada Webfoco. Exatamente. E aí, você já saiu direto para Webfoco? Como que você fez isso? Eu saí desse lugar, eles tinham um modelo de trabalho e eu falei, eu acho que eu posso fazer um modelo diferente do que eles tinham. Falei, então, eu queria colocar algumas ideias, o dono, né, com todo respeito e tudo certo, ele era o dono do negócio e ele tinha ideia de como fazer negócio, né? Sim. Falei, pô, mas eu acho que pode fazer isso aqui, pode ajudar a empresa, ajudar os empresários. Falei, cara, isso aqui dá certo pra mim, é isso que eu vou fazer. Tudo certo. Aí um primo meu falou, cara, você não quebra um negócio seu? Porque o que você faz, o que você vende, eu compro isso pra big negócio. Ele era executivo, né, de uma multinacional e ele comprava muito Google, muito marketing. E eu falei, cara, pô, legal, vamos fazer. Ele falou, precisa do quê? Eu falei, dinheiro, porque o resto, vontade. Eu magrelo, pesava lá, sei lá, 30 quilos. Só tinha cabeça e vontade. E ele falou, cara, se falta dinheiro, bora lá. Ele investiu, sabe quanto? Naquela época, R$5.000. Nossa senhora, pra você abrir a agência. R$5.000 pra abrir a agência, virou meu sócio. E foi assim que começou a Webfoco, vendendo landing page com SEO geolocalizado. Sim. E Google. Sim, e tá 18 anos no mercado. 18 anos. Deixa eu te falar, já quase quebrou ou não? Já. Conta uma história dessa aí pra mim. Cara, numa dessas, imagina, pô, com 16 anos, quando eu saí de lá, eu fiquei um ano praticamente lá, saí com 16 anos e fundei a minha própria empresa. Eu até brinco, né, pessoal? E aí, mas quando você comprou seu primeiro carro?
Cara, quando eu fiz 18 anos, eu não tirei a CNH, eu abri o CNPJ. Só que você imagina, uma criança, né, abrindo um negócio. Eu não sabia nada da vida. Mal sabia sobre negócio, gerir dinheiro. Meu maior salário na época foi R$ 1.500. Eu não sabia como que era fazer gestão de negócio. E eu, ali administrando nessa empresa, ela começou a crescer, faturava seus 10, 20, 30 mil por mês ali nos seus primeiros anos. Chegou um momento, Zé, que eu achei que eu era rico, porque o dinheiro da empresa era meu, então eu comprava e usava o dinheiro e comecei a usar o cartão da empresa. O que aconteceu? Eu usava o cartão, aí faltava dinheiro. Aí eu pagava o mínimo e deixava rolando o cartão. E pagava o mínimo e deixava rolando o cartão. Meu irmão, na época, chegou na dívida de R$ 20 mil. Pra uma empresa que era super pequena, que o meu salário era o salário da empresa, e eu quase quebrei a empresa nesse momento. Sim. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o cartão. Poxa. Aí o meu sócio falou, cara, pelo amor de Deus, você tá maluco, vamos fazer um Excel aqui, não pode. Fui aprender como que fazia Excel, Sim. como fazer a gestão de uma empresa, que ele achava que eu sabia, mas eu não sabia. Foi aí que quase quebrei a primeira vez. E uma das coisas que eu sempre falo, e muita gente que nos assiste aqui, acha que duas coisas. Primeiro, que empreendedorismo é uma linha reta. Não é, está muito longe de ser uma linha reta. E que você vai ficar confortável. Você não vai ficar confortável. Você empreende, você não vai na linha reta e não vai ficar confortável. E muitas vezes nesse desconforto, para sair dele, você precisa ter algumas qualidades. Eu vou perguntar naquele tempo lá, tenta puxar pela cabeça aí. Qual foi a qualidade que você usou, sua, para você dar a volta por cima e ver que não era o caminho certo que você estava seguindo? Eu vou dizer que era resiliência, misturado com força de vontade. Por quê? Hoje eu sei que se eu trabalhar muito, focado em qualquer coisa, eu conquisto o que eu quiser, Zé. Qualquer coisa. Se você fala assim, Alex, você vai vender Coca-Cola. Meu irmão, vou ficar rico vendendo Coca-Cola. Porque eu trabalho duro, me dedico, eu faço acontecer, viro noite se precisar. Hoje é muito mais fácil, né? Sim. Conectado com mais de 5 mil empresários. Toda hora, o WhatsApp é o dia inteiro conectando, falando com o empresário, dando dica, ajudando, aprendendo. Hoje é fácil, mas eu aprendi que tinha que trabalhar muito. E a época que eu aprendi foi nesse momento. Sim. Eu vendia durante o dia, que era quando os empresários estavam acordados, e na madrugada eu fazia o projeto. Eu tinha que desenvolver site. Sim. Só que começou a vir coisa complexa. E eu não sabia fazer. Tinha que aprender, tinha que executar durante a madrugada, virava à noite, no outro dia estava lá vendendo, apresentando para o cliente. Então eu aprendi que a resiliência, porque você ficar dias acordado, você tem que ter resiliência. Você tem que ter energia, meu amigo. Vontade eu tinha, mas a resiliência foi o que me ajudou a conseguir ter constância fazendo isso por muitos anos, que fez eu conquistar tudo que eu conquistei. Alex, tem uma história que quando eu comecei, eu fui convidado, eu sou o terceiro elemento do negócio, não fui eu que criei nem o negócio nem a marca, Guia-se. Era um outro logotipo e tal, essa marca fui eu que criei, mas o nome do negócio não foi. E quando eu comecei, eu tinha o sócio, eles iam fazer, a gente ia ter um guia virtual em várias cidades. A ideia de franquia já surgiu daquela época, não era franquia, mas é como se fosse. E aí, quando eles saíram, eu falei, eu preciso começar a aprender. Daí eu entrei na Microlins, fui fazer um curso de site, aprender a fazer site no front. Rapaz, eu ia dizer que eu que vendi pra você, mas nessa época eu não vendi ainda. O Front Page Express. Ele vinha no Windows e era como se fosse o Word. E gerava a página e falava assim, a partir de agora eu não morro mais de fome, porque se eu sei fazer um site, as pessoas vão precisar de site durante muito tempo. E a história que eu quero colocar é que quando eu virei para isso, eu trabalhava com minha mãe, eu era representante comercial. Então eu vendia de dia e eu fazia à noite. Vendia de dia e fazia à noite. Sozinho. E foi, assim, percentualmente, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Olha. Eu saí de um golzinho bola em 97, em 99, e fui para um tempo para HLX 97. Tinha 2 anos de uso, um pouco rodado. Falei, nossa, agora eu fiquei rico. Ficou rico, 2 anos e era rico. Não, assim, naquele ano, trabalhando muito, juntei o dinheiro. E quando eu fui formatar a franquia, eu falei assim, eu quero mais ou menos esse modelo pro meu franqueado, que trabalhe de casa, que tenha baixo custo, que tenha possibilidade de atingir alguns objetivos financeiros. Então eu me identifiquei agora com esse negócio de vender de manhã,
e fazer à noite, porque a gente tem uma história parecida, cara. Muito legal. Bom, nós dois começamos na Microlins e trabalhando muito durante as noites para dar resultado. Tem uma história que eu participei de uma reunião com os sócios, isso foi antes deles saírem. E aí os caras falando de banco de dados, o guia vai ser em Peer, vai ser não sei o que lá. Daí eu entrei no carro de volta, foi lá em São Bernardo a reunião. Nasceu de lá, na Avenida Rude Ramos. E aí eu falei, Tony, o que é banco de dados? Ele falou, é fácil, é linha e coluna. Então você coloca a linha e coluna, igualzinho a Excel. Eu falei, Tony, o que é Excel? Eu não sabia o que era Excel. E mesmo assim deu certo. E aí, mais uma dica para você. O que vale é a atitude, não vale seu conhecimento inicial. Aquilo que você sabe agora não importa muito. Importa quanto você está disposto a se empenhar. Quantos negócios, quantos profissionais estão nascendo agora com a inteligência artificial? Não interessa se você sabe tudo hoje. Porque em um ano, você pode não saber nada se não souber usar a inteligência artificial. Sim. E a quantidade de negócios que vão surgir, profissionais que vão surgir, depende dessas pessoas que querem acompanhar essa atualização da força de vontade. Sim. De fazer, de ir atrás, de trabalhar. Caso contrário, vai ficar para trás e vai ficar muita gente para trás. Sim. E é isso. Vai mesmo. Não é sobre o teu conhecimento de hoje somente, mas o quanto você está afim de ir, está disposto de correr, aprender, trabalhar, se atualizar. Sim. Porque é o tempo todo assim. Pô, faz 18 anos que eu tô nessa e é todo dia atualizando. Sim. Não tem... Como que você fica num negócio 18, 28 anos sem... eu tô na mesmo CNPJ, mas eu não tô no mesmo negócio. Você não tá no mesmo negócio do ano passado. Não. Olha lá. Eu voltei ontem no almoço com um sócio e falei pra ele o seguinte. Ele falou, cara, que loucura, essas mudanças, atualização. E a gente não para de crescer, o que tá acontecendo? Eu falei, sabe o que acontece? É que eu não consigo, durante um dia, parar de pensar como que eu mato o meu próprio negócio. E que sentido? Eu preciso mudar o meu negócio todos os dias. Desde que a empresa nasceu, eu fico tentando dar palestra sem dar palestra. Como que eu faço para fazer algo incrível dentro do meu negócio, que o meu cliente tenha tudo isso, sem que eu tenha que ficar falando? Eu preciso estar o tempo todo pensando como que eu vou ser diferente, o que eu vou ter de novo, como que eu estou à frente da minha concorrência, como que eu faço para ter coisa que ninguém tem. Todo ano eu lanço uma coisa nova. Todo ano o meu cliente fala assim, o que é isso aqui? Vou te dar um exemplo. Se alguém pegar o GC que eu estou falando aqui, inteligência artificial, por isso debaixo do braço, e falar com seus clientes de agência, sabe o que vai acontecer? Tu vai vender pra caramba. Porque ninguém sabe o que é. Todo ano eu tô trazendo coisa nova. Então é um pouco disso. Sim. E aí, dessa sua agência, a Webfoco foi crescendo. Como que ela se transformou em WBP? Quando a gente começou, eu vendia então, sites, campanhas ali pequenos, para pequenas empresas. E a gente começou a crescer por quê? Porque tinha uma demanda muito grande de muita gente, muito empresário que queria vender, queria crescer, mas faltava braço. Hoje tem centenas de milhares de agências, né? Mas naquela época faltava braço. Então a gente começou a vender muito, a operar muito e começamos a crescer. Em 2010, nós batemos o recorde do Google de venda de Google Ads. A gente foi uma das primeiras agências aí para Califórnia, com tudo pago pelo Google. Putz, que legal. Para poder conhecer a sede. Era o Felipe Osório? Felipe Osório na época, ele mesmo. E dali, cara, a gente começou a ter uma visibilidade muito grande. O Google começou a apoiar muito a gente. Cara, o Google fez, se você for no YouTube para colocar Alex Pinhol e Webfoco, tem a minha história. O Google patrocinou uma produtora para gravar a minha história, contar a minha história. Pô, naquela época, porque a gente era uma empresa que o Google apoiava, que ajudava outras empresas a crescerem. Ou seja, a gente movimentava mais de 20 mil famílias no ecossistema naquela época. Então, a gente começou a crescer, ter essa visibilidade. E eu sempre tentando estar atualizado, criei o Webfollow, que você foi o nosso cliente, que era uma plataforma, de novo, como que eu me diferenciava, né? Hoje, tem alguns amigos que trabalharam numa multinacional que veio para o Brasil, que era de uma agência. E essa multinacional hoje mudou, acabou saindo do Brasil, saiu da Bolsa de Valores. E quando ela veio para o Brasil... começa com RL? Você sabe qual que é. Inclusive, esses caras já eram todos meus amigos, né?
os executivos aqui do Brasil. Tem um executivo que chama Rodrigo. Rodrigo mora aqui em Indaiatuba, cara. Ah, é? Pô, vários Gente deles são meus boníssima. amigos. Por quê? O que aconteceu? Imagina, chegou um gigante, chegou a inteligência artificial, chegou um negócio diferente. Eu olhei e todo mundo falando, é mídia, é cliente, não, porque você viu, porque agora tem uma tecnologia. Eu falei, tá, vou entender. Cara, eu fui entender a tecnologia dos caras. Eu falei, você tá de brincadeira, pô, isso aqui é o que eu faço. A diferença é que eu não tenho um dash pra mostrar. Foi quando eu criei a minha plataforma. Meu irmão, eu cresci 100%. Porque eu vi rápido o que o mercado, para onde o mercado estava indo, implementei, criei um software. O meu negócio cresceu demais na época do call tracking, Sei. né? Pô, cresceu demais e deu tão certo que outras agências começaram a querer usar. Foi quando eu comecei a vender Sim. esse software para mais de 100 agências. A gente chegou a atender 7.000 contas de Google Ads, sendo atendidas, cuidadas nesse software, Sim. porque eu vi ali uma oportunidade. Então, a minha história toda ela é feita de muito trabalho, o negócio funciona, passa um tempo, vem algo novo que você tem que se transformar, e eu vou lá e faço, corro atrás, invisto, subo de novo o nível, para poder ser sempre puxar o mercado, e a minha história foi feita nisso. Aí foi Sim. quando a gente começou a ganhar mais prêmios. Pô, eu ganhei 2 vezes entre as 5 melhores agências do mundo para gestão de Google Ads, Sensacional. lá em Nova Sensacional. York. Pô, isso por quê? Porque a gente tinha na nossa mão muito volume, muito cliente, e aí tinha histórias incríveis, né? Por Sim. exemplo, na época, nós ganhamos um prêmio com um cliente que ele faz locação de geradores de energia. E o foco dele é empresa. Sabe como foi o case? Nós fizemos uma campanha no aplicativo, na época tinha aplicativo da lanterna. Toda vez que alguém abria a lanterna, aparecia a empresa de locação de geradores de energia. Caraca. Cara, a gente estourava. Imagina hoje em dia, acabou a energia em São Paulo. Acabou a energia no lugar. Meu irmão, bombava. A gente gerava muito lead barato e qualificado. A gente ganhou Sim. um prêmio por isso. Putz. Genial, né? Genial. Genial. E o time que fez lá tá de parabéns. Então, a minha história foi feita nisso. Aí a gente ganhou esse prêmio. Depois disso, há alguns anos, eu vendi esse software para um outro gigante no mercado. Tá explodindo aí, a Pareto. Depois que a gente vendeu o software, eu voltei para agência. Só que foi um momento ali bem diferente para mim. Por quê? Os meus sócios queriam continuar na escala. Então nós estávamos desenvolvendo um outro software. E eles queriam continuar na escala. E eu falei que não era o momento para isso. Eles continuam, estão super bem, estão felizes. Só que eu olhei e falei assim, Zé, o momento agora não é mais a escala para mim. Para mim agora é o modelo boutique. Sim. Foi quando eu comprei a participação dos meus sócios, Sim. tomei a agência novamente ali na rédea e transformei o business, ao invés de atender centenas de milhares de contas, para ter um time robusto dentro de um squad, atendendo poucos clientes com altíssima qualidade, com grandes Sim. investimentos. O que é WBP? Vou chegar lá. WP é a junção de Webfoco mais Pipe. Ah, Porque nesse momento, o que aconteceu? Eu criei a boutique, cara, comecei a crescer. Só que eu senti uma outra necessidade no mercado. Os meus clientes, eles precisavam ter outras soluções que eu não tinha. Exemplo, inbound marketing estava crescendo muito e eu não fazia inbound marketing. Social media estava transformando demais o modelo e eu precisava mudar o modelo de social media. sim. O que eu fiz? Eu tentei montar alguns times, só que estava demorando muito e gastando muito dinheiro. Foi quando encontrei, me apresentaram os meus sócios atuais, que é o Léo e a B, da agência Pipe, que eram especialistas em comunicação, Legal. inbound marketing e social media. Bacana. Foi aí que eu fiz a fusão com eles, trouxe eles para dentro do guarda-chuva e virou Webfoco mais Pipe, WBP. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Olha, hoje, em todo o nosso grupo WBP, está em torno de uns 170, aproximadamente. Bastante. Todos ficam no escritório? Não, a gente tem vários escritórios, né? Eu tenho empresa que fica em Carapicuíba, eu tenho em São Caetano 2 escritórios, eu tenho na Saúde. A gente tem várias empresas dentro desse grupo espalhados aí por São Paulo. Legal. E como que você escolhe seu time? Ou você não escolhe mais? Como que você gerencia isso? Olha, Que fácil não é, né? sim, hoje eu tenho um time que escolhe, né? Mas eu ainda participo muito do processo. Eu gosto de entender quem são as pessoas que estão chegando. Porque eu acredito, Zé, que
quando você fala de cultura, quando você fala de perfil de pessoa, você não pode ensinar a pessoa a ser malandra ou a pessoa a ser gente boa. Agora, quando você fala de trabalho, você pode ensinar ela. Habilidade, você pode ensinar. Ó, pega esse livro, tira daqui e coloca aqui. Você ensinou uma função, você ensinou um trabalho para ela. Agora, eu não posso ensinar essa pessoa a não roubar, né? Sim. Então, obviamente, a gente não consegue entender isso das pessoas, quem é essa pessoa, se ela é mau caráter ou não, mas eu gosto de participar para entender. Pô, quem que você é? O que que você faz da vida? O que que você gosta? E aí eu vou entender a pessoa, olho no olho. Ah, legal, gostei dessa pessoa, acho que ela tem o nosso perfil, para essa vaga aqui tem a nossa cara. Sim. E habilidade, né? Aí eu vou, sabe fazer? Pô, pra caramba, me mostra aí. Aí você vai pra habilidade. Sim. Então eu gosto de participar. Eu falo que eu fiz um processo de contratação totalmente diferente do que o mercado faz. Por quê? O que o mercado faz normalmente? Vai num site de empregos, abre uma vaga, né? Posta às vezes uma vaga nas redes sociais, mas aí o que ainda funciona muito bem são os sites de vagas, os headhunters, né? Aí eu fiz um negócio diferente esses dias. Você gasta uma grana com isso e nem sempre é efetivo. E eu fiz um stories falando, galera, seguinte, tem uma vaga aqui, tô contratando 10 comerciais para trabalhar aqui nessa região. Tem que conhecer disso, conhecer daquilo, tem que ser vendedor bom, sem frescura, tá a fim de trabalhar duro para ganhar dinheiro. Se você se encaixa na vaga, manda uma mensagem para mim aqui. Eu peguei esse stories, meu time patrocinou e jogou pro meu WhatsApp. Falei, vai vir uns gatos pingados aí, né? 300 candidatos, meu irmão. Caraca. 300 candidatos. Aí eu criei uma automação no WhatsApp, colocava essa pessoa na etiqueta vaga e mandava um texto para ela, falava, olha, se apresenta aí em 1 minuto, pode ser um áudio, porque eu não vou fazer você vir até aqui, gastar às vezes 2 horas do seu dia para vir até aqui só para me contar quem você é. Então resume para mim isso. Aí um monte de gente mandava tudo. Aí eu tive que escutar. Sim. O meu time, minha liderança comercial, escutamos tudo. Aí a gente selecionou uma parte, fez um processo acima disso, mas eu juro pra você, em uma semana e meia, nós ouvimos 300 candidatos. Nem todo mundo mandou, Sim. né, o áudio, mas ouvimos todos que mandaram, selecionamos e segunda-feira agora começam 10 novos comerciais. Caraca. Isso, então assim, é um pouco do processo que eu gosto de participar E para não- garantir a qualidade. E são mais um nível de closer ou de SDR? A Porque... gente contratou os dois. Sim. Veio os dois, a gente sabia que ia vir os dois, a gente contratou 8 closers e 2 SDR. Legal. Qual que é o principal problema que acontece em uma agência digital? Lá, para você. O maior problema que acontece numa agência de marketing digital? Essa é uma boa pergunta. Eu sei. Eu vivo isso. Olha, são vários, né? São vários. Mas se eu pudesse dizer o maior deles, eu acho que é quando o cliente ele quer fazer do jeito dele e não deixa a nossa genialidade, que respira e faz isso todos os dias, ser feita. Sim, acontece. E é muito o que acontece. Eu acho que esse é o maior cliente. Se você tem um e-commerce e uma empresa, presta atenção. Se você contrata uma empresa de marketing, você tem que entender que eles dominam o que eles fazem. Deixa o seu time trabalhar. Que eles não deixam. Não. Mas aí tem uma coisa que eu comecei a fazer muito, Zé, que é empoderar meu time. Fala, meu irmão, chega lá e fala assim, ô cliente, é o seguinte, eu sei o que eu tô falando, isso vai dar certo. Eu faço isso para gigantes do mercado. Eu gasto múltiplos milhões por mês administrando mídia. E eu sei do que eu tô falando. Você quer deixar eu fazer ou você quer fazer você? Senão, tudo bem. A gente encerra o contrato, você vai embora, pô. Faz você sozinho. Sim. Parece mentira, mas a gente faz isso na nossa empresa hoje. Cara, teve uma vez um cliente grande, e é um cliente não só grande, querido, mas daí, de repente, eu gostava de participar das reuniões. E não faz muito tempo, não. O que aconteceu, Alex? Numa das reuniões, entraram 2 estagiários. E falaram assim, não, agora eles vão acompanhar a campanha. Eu perguntei para os caras, quantas franquias vocês já venderam no digital? Nenhuma. Falei assim, eu não participo mais dessa reunião. Não vou participar. Porque a minha opinião de um cara que vende franquia há mais de 10 anos, manja marketing digital,
ela vai ser sobrepujada e você é avaliado por 2 caras que estão começando agora, inclusive na empresa, e que nunca venderam, é isso? Cara, eu não participo agora, ficar com o meu time. Não vai ter. E aí, obviamente, o contrato você já coloca uma data de validade no contrato. E acho que muita agência digital tem muito medo disso, se submete a muita coisa. Né? Talvez um pensamento de escassez, né? Eu preciso desse cliente. Não precisa. Sabe o que acontece? O Zé é um dos nossos patrocinadores da nossa imersão para donos de agência, né? Nós fazemos imersão para poder direcionar, ensinar, mentorar donos de agências que querem se desenvolver, querem crescer. E o que eu percebo é que as pessoas estão desesperadas porque elas querem vender. Então ele quer ter aquele valor que o cliente paga, só que ele não sabe como conduzir. E muitas vezes o empresário faz o quê? O empresário sabe que um copo d'água custa R$2, mas ele quer te oferecer 50 centavos. Sim. É o papel dele, pô. Tá errado? Não tá. Ele tem que baixar custo, ele tem que ter resultado, ele vai tentar achar o melhor fornecedor possível, ele vai tentar ser Ambev, te apertar até o máximo que dá. Só que eu ensinei uma coisa muito simples. É só você falar assim, meu corpo, minhas regras. Não é não. Entende? Cara, o meu negócio funciona assim, custa tanto, eu trabalho desse jeito e faço isso. Até aqui. Passou disso, meu amigo, eu vou ter que cobrar mais. Sim. Então a gente tenta ensinar que, assim, escreve a regra. Porque a maioria não se prepara para isso e aceita qualquer coisa. Sim. Então se você falar assim, olha, ô Zé, exemplo, né? Eu só vou no seu podcast se ao invés de água tiver vinho. Aí você vai falar, você tem a opção de me chamar ou não, pô. Sim. Tô errado? Não. Você pode falar assim, esse cara é mó mala, não vou chamar não. Ou, pô, legal, vou pôr pra mim também. Sim. Pode ser o caso. Gente, é água aqui, tá? Mas poderia ser vinho. Fica a sugestão, aí, Ana. Mas se eu combinar contigo antes a regra, tá combinado, não sai caro, pô. Sim. Então acho que é isso. As pessoas não sabem se posicionar. Sim. Não sabem desenhar a regra, porque só pensa em vender e faturar. Pelo amor de Deus, é isso que eu preciso. Sim. E aí a pessoa acaba deixando aquela regra do meu corpo, minhas regras passar. Pois é. E uma coisa que eu acho que também é muito impactante para quem é agência é a gestão de expectativa. Fala assim, cara, quanto você quer vender, em quanto tempo você quer vender e quanto que você vai colocar. Eu tenho um meme que eu tenho no meu Instagram, que tá ali aqui embaixo, como o dele, você pode dar uma olhada aqui embaixo. O que acontece? Ali eu tenho, no meme, eu falo assim, um lead de franquias, uma venda de franquias, ela custa de 5 a 10 mil reais. Por quê? Porque a média mundial do franchise, a cada 100 leads você vende uma franquia. Só que hoje o lead é caro de Google, vai tanto de Google, mais uma média, mesclando Google e Meta, vai uma média de 50 a 150 reais, dependendo de onde você quer trabalhar no funil. Então, você vai investir 10 mil reais para vender uma franquia. Daí o cara fala assim, pô, legal, então eu quero investir. Quanto você vai investir? 2 mil. Não vai virar. Não vai. Porque a expectativa dele eu quero vender 5 franquias e quero investir 2 mil. Não, a média mundial já está falando para você. Não vai dar. Então você vai ter que investir 50 para vender 5. A sua taxa de franquia vai bancar isso e vai bancar a implantação. Mas não, ele acha que ele escolhe aquilo que ele quer fazer, ele escolhe o quanto quer investir e ele escolhe o quanto quer vender. E aí as agências, muitas vezes com um olhar de escassez, falam, não, vamos junto, vamos tentar. Não pode, dá. Né? Não pode, sabe por quê? De novo, quando você vira adulto, você aprende que existe regra e que uma boa conversa determina uma organização boa ou não, né? Pô, se você tiver uma discussão com a tua mulher e só você falar, ferrou, meu irmão. Vai ter problema. Agora, se você deixar ela falar 95% do tempo e no 5% você falar desculpa, vai dar certo, pô. Uma boa comunicação salva casamento, salva vida. E o dono da agência, ele não faz isso. Então, pô, qual que é a tua expectativa comigo? O que você quer? Porque você tem uma empresa, você quer uma empresa de marketing. Tá bom, eu posso falar tudo que todo mundo fala, também vendo Google, também faço campanha de TikTok, faço site, isso todo mundo faz.
A IA agora faz quase tudo sozinha. Agora, vamos lá. Qual é o teu objetivo com isso? Porque se você falar para mim que você quer vender 1 milhão por mês e você vende 500, o primeiro passo é, você vende 500 investindo 20 mil. Então o primeiro passo é, você tem que gastar 40 para começo de conversa. Sim. Né? Então você tendo expectativa. Se você falar que você recebe 10 leads por dia e você quer 50, ok, então você precisa me dar 4 vezes mais o orçamento que você tem já para fazer rodar. Sim. Porque é matemática, é uma conversa e a maioria não faz isso. Sim. E quando você faz isso, o empresário está o dia todo pensando em quê? Custo, venda, quanto custa, quanto eu vendi, quanto sobrou. É matemática o tempo todo. Então quando você chega para falar disso com ele, é algo que dá prazer para ele. Porque é o padrão, é o dia a dia dele. Sim. E as agências não falam de negócio. E esse é o problema. Agência, você é uma empresa. Você tem que dar lucro. Você tem que vender. E você ganha e dá lucro se você fizer o teu cliente ganhar dinheiro. Sim. Então você tem que falar de matemática, pô. Falar de negócio. Falando nisso, você já deixou cliente rico? Ah, vários. Pô. Poxa. Eu também. Cansei de Vários. deixar. Eu tenho, por exemplo, a gente tem uma imobiliária aqui que paga o boleto pra gente, Alex, há mais de 25 anos. Eu falo assim, ó, não sou a melhor agência do mundo, mas eu tô para ver alguma agência que tem cliente, o mesmo cliente há 25 anos. E quantos imóveis esse cara já vendeu através de campanhas que a gente já fez? Hoje quem atende até uma franqueada nossa. E é isso. O papel da agência é deixar cliente rico. É isso aí. E com certeza, quanto mais clientes ricos você deixar, rico você vai ser. E sabe como que você fica rico junto? Você que é dono de agência? Se você entender que não é mais sobre gastar com mídia, é sobre você ter mais inteligência aplicada para o negócio. Sim. Porque gastar com mídia, você vai trazer gente pra caramba, traz dinheiro, traz negócio pro cliente. Agora, quando você entende que aquela linha, aquela veia daquele anúncio, daquela estratégia, daquela landing page vende mais, Sim. você deixa ele rico e ao mesmo tempo fazendo com inteligência. E aí você fala o que pra ele? Ó, se eu chegar nisso aqui, eu quero um bônus, né? Sim. Você vai bater Você sua tem meta? alguma participação em equity em alguma dos seus clientes? Já pensou em ter? Alguns. Cara, a gente tem contrato. Eu tenho um contrato, por exemplo, de 10 milhões, que se eu alcançar os resultados esperados desse cliente, independente se eu chegar em 6 meses ou 2 anos, eu ponho no bolso 10 milhões de reais. Você tá de brincadeira. E aí todo mês a gente bate pra ver o quanto tá chegando no resultado Sim. e eu vou ganhando dinheiro. Ah, legal. Só que eu invisto o meu dinheiro na frente. Entendi. Então eu ponho o meu dinheiro na frente, o meu time na frente, para uma construção e ganhar. Esse é o Entendi. modelo. Eu tenho outro cliente que eu ganho por lead. Ele gasta alguns milhões por mês para geração de lead. E a nossa meta é baixar esse valor do lead. Quanto mais eu baixar, a gente tem uma regra para isso, Sim. é melhor para ele, né? E eu ganho uma parte dessa diminuição. Entendi. A gente tá falando de mais de poucos mil leads por mês. Caraca. Eu tenho um outro modelo, que aí é equity mesmo, que a empresa chegou e falou assim, olha, eu faturo 40 mil por mês. Falei, não te atendo, não consigo. Posso te atender talvez nessa minha outra agência, que atende menores, mas mesmo assim é muito pouco pro posicionamento, né, o cliente ideal para nós. Falou, mas tem uma proposta diferente. Falei, qual? Você vira meu sócio, faz o marketing e tudo que vender, a gente divide a participação, o lucro. Aí eu olhei e falei, opa. Em 9 meses, ele saiu de 40 para 1 milhão de faturamento. Você tá de... Aí é meu negócio, né, pô? Eu coloquei minha energia lá para dar certo. Sim. Então a gente tem esses modelos, sim. E que, inclusive, eu ia comentar quando você falou sobre deixar cliente rico, e eu demorei para aprender. Só que quando eu aprendi que eu posso ficar tão rico quanto o cliente junto com ele, se eu faço modelos no risco, se eu tenho um cliente que eu coloquei 300 mil reais na frente. 300 pau. Caraca. Ele falou assim, a meta é essa aqui, se alcançar... Falei assim, mas você me paga por performance? Pago. Aí eu comecei a fazer, o negócio começou a dar certo, crescer. No primeiro mês eu botei 300 mil reais no meu bolso. Se desse errado, eu tava com menos 300 mil. Aí ainda bem que deu certo, né? Então é um modelo, Zé, que você pode ganhar junto com o cliente. Sim. As empresas têm um modelo, né, que os influencers estão virando sócias das marcas.
Sim. Por quê? A influência tem audiência, certo? Eu faço a mesma coisa. Eu tenho a faca e o queijo na mão, e você tem a entrega. Pô, vamos virar sócio. Duas coisas. O Alfredo Soares, cara, amigo meu há muito tempo, inclusive tá nesse podcast aqui, você buscar, não agora, tá? Não agora, mas você pode depois, vai lá no vídeo, o Alfredo Soares tá aqui, Joel J também. Olha lá, meu podcast tá top, hein? Joel J, Alfredo Soares, Alex Pinhol. Então, agora você baixa um pouco o nível, mas tá bom pra caramba, não, você imagina, tá doido? Mas tô conseguindo manter. Boa. Então, essa coisa de você participar de equity, isso eu aprendi com o Alfredo Soares. A outra coisa eu aprendi com o Joel J, que você, inclusive, hoje você postou no Stories. Que é o dono de negócio como influenciador. Isso não tem volta. Não tem. Fala um pouco pra mim disso. Cara, hoje, ano passado, eu tava estudando, minha vida é tecnologia e marketing, né? Então, eu fico o tempo todo estudando comportamento humano. Olha que loucura. Mas você faz marketing, você analisa o comportamento humano? Lógico. Você acha que a copy que eu faço para vender o meu cliente não teve uma análise psicológica ali? Claro. Para cada tipo de cliente tem uma análise. Se o cliente compra um produto X, eu vou fazer uma copy, imagens e cores que remetam àquilo. Eu tenho um cliente que ele tem clínicas de saúde. Primeiro criativo que a gente fez para eles, eu falei, copia a caixa do remédio, genérico. Explodiu de resultado. Óbvio, pô. O tipo de negócio que ele vende tem tudo a ver com genérico. Deu certo. Então você tem que analisar. Quando você pensa, né, em CEO, sendo influenciador do próprio negócio, é um pouco de personalização, que é o que eu tenho estudado já há alguns anos, que é o que seria em 2025, que é aquilo mais humanizado, personalizado. As pessoas não querem mais uma propaganda de Hollywood para vender a empresa dela. Elas querem a pessoa de verdade, mesmo que seja contratada, mas falando do produto. Sim. Elas querem o influenciador, elas querem o dono do negócio mostrando a cara e falando, ó galera, vendi 5 milhões aqui essa semana. Ó galera, deu errado aqui, eu fui fazer essa operação e deu ruim pra caramba. Então as pessoas querem ver a vida real. Por que as pessoas seguem influenciadores? Porque eles mostram a vida real. E o empresário não é diferente, ele quer acompanhar a vida real de quem? Do empresário, sim, do CEO. Então é isso que não tem volta. Você já dá aula nisso, né, meu amigo? Você já tá... Não, tô aqui no podcast, influenciado pelo Joel J. Eu comecei em 2023, eu fiz 10 episódios, daí eu comecei a mentoria com o Joel. Ele falou assim, quem fez podcast aqui? Tá, levantei a mão lá. Quem tem temporada? Vocês estão errando. Vocês precisam ter um podcast que começa e não termina mais. E daí, a gente tá chegando no episódio, acho que passamos dos 70. Não sei exatamente qual é o episódio que a gente tá. Muito bom. Mais de 70 episódios, porque eu acredito que isso ajuda muito os nossos franqueados. Não só franqueados, mas como clientes também. Então, acho que essa é a ideia. É importante. E outra coisa, eu sentei na frente de 70 pessoas iguais a você e estou aprendendo. Eu já aprendi 70 horas. Você tem ideia quanto que vale isso? Demais, pô. Então, isso para mim é o mais importante. Então, dar a cara para bater. É isso aí. Esse é o aprendizado que a inteligência artificial não vai trazer para você. Não vai. E como é que foi você para vencer a timidez? Porque você você é influenciador do seu negócio, você tem o café energizado, é isso? O café energizante. Energizante. Que você coloca lá, você dá a sua cara. Isso foi natural para você ou você precisou ter um clique? Ô Zé, eu sempre fui cara de pau. Desde cedo eu sempre fui aquela criança que falava com todo mundo e gostava de falar, gostava de subir no palco. Então, sempre foi muito natural para mim. A minha dificuldade é porque eu não tive um estudo de Harvard. Meu estudo sempre foi capenga. Então eu brincava que a minha cultura era igual um queijo suíço. Era cheio de buraco. Eu não tinha tanto conhecimento de vida, de cultura, de história. Depois que o negócio começou a dar certo, fui conhecer mais de 30 países, fui estudar a cultura dos países em cada viagem que eu fazia, aí eu aprendi. Só que eu sempre fui cara de pau. Então eu ia e falava errado mesmo. Falava o que tinha que falar, errava. Pô, tem vídeo meu de 1000 anos que, você olha todo travado. Mas eu botava a cara a tapa. Sim. Então eu tentava fazer. Hoje é extremamente natural pra mim.
Então ficou mais fácil. Mas eu tive que colocar a cara a tapa e fazer. Né? E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de colocar a cara a tapa. As pessoas têm medo de falar. Pô, começa, fala alguma coisa que você sabe. Sim. Você fala, você trabalha, você é uma editora, você vende livro. Né? Tudo bem, você chegou num nível legal, mas vamos supor que você está começando agora, você não sabe muito. Cara, vai no GPT. Me dá 3 dicas do que eu posso falar sobre esse tema que eu gosto e que eu trabalho. Ele vai te dar. Não, ficou muito difícil. Resume pra ser uma frase. Ele vai te ajudar, pô. Cara, Vai lá e grava, fala assim, olha, se você quer ser uma pessoa de altíssima cultura e estar em lugares diferenciados, você precisa saber conversar com todo mundo. E a melhor opção pra você é ler um livro. Editora Pinhol. Mudando suas... Você entendeu? É isso, pô. Você tem que bota a cara a tapa, vai, testa, fala, tenta. Foi assim que eu comecei e hoje eu tô aqui. Pois, e assim, às vezes eu tô no carro, no semáforo, e parou ali, tenho um TDAH, né, cara? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, ou eu tô escutando YouTube, eu tô em algum lugar. Daí já peguei o GPT e falei assim, eu quero falar isso, ditando, né, não digitando. Ditando para ele, eu quero isso, faz me ajuda com esse texto, faz um negócio impactante, emocionante e tal. Então, quando eu chego no escritório, já passei por alguns semáforos, tá lá o texto, ou eu posso gravar, já mando pro meu time, porque às vezes eles vão melhorar ainda mais, mas um conteúdo que nasceu de mim, da minha ideia, não fui eu que escrevi. Então, esse é o papel do influenciador. E outra coisa, não deixar a mídia social ser somente um distribuidor de panfleto, né? Quem fala isso muito é o Kiso. Você não pode ser um panfleteiro digital. Você tem ser alguém que agrega de fato na vida. Isso aí. E você não pode ser um panfleteiro digital, mas o que tem de empresário, que é um lindo outdoor dentro do próprio quarto, é incrível, meu irmão. Isso é verdade. Um monte de gente que tem um negócio lindo, maravilhoso, uma empresa incrível, não faz marketing e ninguém conhece. Sim. Então você tem que saber dosar, né? Você não precisa sair falando, oi, vendo tanto. Mas você tem muito conteúdo. Cria esse conteúdo. Compartilha de forma inteligente, né? Sim. Legal. Agora eu quero entender um pouco do seu comportamental. Quais são os seus princípios? Os 3 princípios que mais vêm na sua cabeça. Boa. Hoje, eu conheço tudo sobre a internet. Eu sei fazer desde um black hat, que são práticas erradas que o Google abomina, fala que não pode fazer, até fazer da forma certa. Hoje eu sei que existem ferramentas que você pode, destruir uma pessoa. Por quê? Porque você tem acesso a isso hoje, né? E muita gente tem. Algumas menos porque eu trabalho todo dia com isso. Aí às vezes aparecem uns cabeça de bagre que dá vontade de pegar essa caixinha e jogar tudo em cima dele, né? Só que por um segundo eu olho e falo assim, que vontade de dar umas porrada. Mas aí eu paro, reflito, respiro e falo, não, mas eu tenho pra mim que eu nunca vou passar por cima de ninguém. Sim. Então um dos meus princípios é que eu tô aqui pra agregar e ajudar pessoas a serem melhores. Sim. Nunca o contrário. Então a gente é ser humano e tem raiva às vezes, né? Mas eu nunca uso isso contra alguém. E lógico que a gente emprega muitas pessoas, a gente aparece para muitas pessoas. Tem gente que não gosta do meu topete, tem gente que não gosta. Falando em topete, você tinha o topete mais... Olha o TDAH agindo aqui. Ele tinha o topete mais bonito lá do ABC, velho. Fala um pouco desse topete aí, depois a gente volta a falar de princípio. O meu topete era quase um prédio, né? Tinha quase um prédio de topete, até o dia que eu conheci a minha namorada Lorena, que ela olhou e falou assim, amor, esse topete aí tá lindo, mas e se fizer assim? Aí mudou, melhorou. Tô mais harmonizado agora, tô mais bonito. Mas... Agora a gente volta pro princípio. É isso. O TDAH já agiu. O TDAH passou. Mas... Então, assim, tem gente que não gostava do meu topete, pô. E o que eu faço com isso? O problema é dele. Eu gosto do que eu gosto, faço o que eu faço. Tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar, né? Tem colaborador que vai olhar e falar assim, esse Zé, tudo que ele fala é mentira. Mas no dia que você contratou ele, você falou, olha, eu vou te pagar tanto, o trabalho é esse, assim, assado. Se a empresa não é tão boa pra trabalhar, e se você não é tão suportável no dia a dia, meu amigo, é outra história, pô. Né? Tem gente que lida bem com você, tem gente que não, e tudo bem. Mas nunca passando por cima de alguém, nunca prejudicando. Então esse é meu maior princípio, Zé. É ajudar pessoas e não o contrário. Sim, legal. Eu sei que você tem um pezinho na roça também, né?
Puta, adoro. Da onde que você é? Você Cara, nasceu aonde? O meu pai, ele nasceu em Cianorte, no Paraná. Cresceu em Paraupeba, em Minas. Então, a minha infância foi indo pra Minas, comendo galinhada, pegando alface do pé, pegando fruta, correndo no meio da terra. Então, minha infância foi isso. Viajando no Tempra, do meu tio, com meu pai, aquela coisa de interior. Então, eu sempre fui apaixonado no interior por isso. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, né? E aí, muitas coisas que eu vivi ali com ele é muito valor emocional. Sim. Né? Então, pô, eu tenho cavalo, amo andar de cavalo. Pô, todo mês eu preciso estar no interior, tenho que botar o pé na terra, eu preciso respirar aquele ar, Sim. sabe? Comer uma galinhada. É o tipo de coisa que eu amo fazer. Apesar de ele não estar aqui há algum tempo, há 20 anos, né? Sim. Sabe que o meu pai faz 20 anos também. 20 anos. Vai fazer 21 anos que ele não tá aqui mais. Pô, a gente tem muita coisa em comum, tinha que Pois gravar é. um podcast. Foi em 2004 que ele se foi, meu pai. E qual a importância dele agora na sua vida? Porque Cara, apesar de total. ser pouco tempo. Ô Zé, eu sempre me inspirei no meu pai, eu acho que todos os dias, sem brincadeira, todos os dias eu lembro do meu pai. Por quê? A terapeuta fala que isso é porque eu tenho que tampar um buraco, né? Sim. Que eu trabalho muito. Trabalho muito. E geralmente quem trabalha muito é porque quer tampar algum vazio. Sim. O meu vazio é não ter meu pai perto de mim mais. Sim. E eu me inspiro nele porque eu via meu pai saindo de manhã, arrumando aquele topete dele, arrumando a barba dele, indo trabalhar, voltava à noite. E eu ia muitas vezes com ele trabalhar. Sim. Então, o pouco tempo que eu tive com ele que eu lembro foi trabalhando, foi em momentos desses. Então, eu sempre me inspirei em trabalhar muito com o meu pai. Sim. Então, hoje eu sou o que sou porque eu me inspirei no meu pai, que sempre foi muito trabalhador. E minha mãe, que foi a mulher carinhosa, cuidadora, que sempre me apoiou. A sua mãe tá viva. Minha mãe tá viva, Legal. minha mãe é viva. Vou te pegar agora. Manda lá. Se seu pai estivesse aqui do nosso lado e ele vai escutar, manda uma mensagem pra ele. Pô, essa aí é... Essa é boa, hein? Ela vai me fazer chorar. Pô, que orgulho que eu te daria. Talvez que homem que eu virei. E tudo isso porque eu me inspirei em você. Bom, mas a vida é assim, a gente não tem contato com Deus. E eu sei que você é muito ligado a Deus também, assim como eu, assim como muita gente que senta aqui, né? Você tem um filho, Tenho. como é que ele chama? Heitor, Heitor tem quantos anos? tenho 4 anos. Putz. Daí acontece o seguinte, Alex Pinhol. Daqui a 20 anos, você vai ter 53, eu vou ter 71. Olha só como o tempo vai passar. A gente não sabe se vai ter. Mas, de alguma maneira, algum algoritmo vai colocar esse vídeo no feed do seu filho. E aqui, agora, eu quero que você mande uma mensagem pro seu filho, mas não o filho de agora, de 4 anos. O filho de 24 anos, que pode estar passando por um momento decisivo, um momento que ele precisa de força. Então, manda mensagem pro seu filho com 24 anos. Filho, papai tá aqui e eu te amo muito. E você com 24 anos, meu irmão, tu tá com uma energia que não acaba. Se você tiver que tomar uma decisão, trabalhar muito pra isso, vai atrás que vai dar certo. Mas não esqueça, ame muito. Busque muito a Deus, seja perto de Deus, porque Ele é seu melhor amigo pra sempre. Em todos os melhores e piores momentos. E se o papai estiver perto de você ainda, me veja todos os dias. Toma cafezinho energizante comigo. Caraca, eu sou de peixes, cara. Eu fico emocionado muito fácil. É muito fácil, né? Que isso aqui foi muito forte pra mim agora. E também pra sua mãe, cara, que te criou, assim, desde antes de você nascer, tá aí até agora com você. Qual mensagem que você dê pra sua mãe, né? Porque é muito difícil. Minha mãe se foi faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase. E a gente, por mais que a gente fale, não, preciso dar valor porque ela tá viva ainda, a gente só vai saber o dia que ela se for. Mas ela tá aqui. A sua mãe tá aqui. Fala com ela, cara. Mãe, ó, hoje, dia
Dia 10? 10 de abril de 2025. Eu vou aí tomar café com você hoje, tá? Não sei nem como tá a minha agenda, mas eu vou mudar e vou aí. Te amo. Você foi a mulher mais incrível da minha vida. E hoje, o cara cuidadoso, amoroso, especial que eu sou, para minha namorada, é porque eu tive uma mãe que me ensinou que era ser homem de verdade. Que era ser um homem zeloso, cuidadoso. E muito mais do que isso, você abriu mão da sua vida para cuidar dos seus filhos. Deixou de trabalhar em lugares porque os seus filhos estavam indo se perder. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Amo você. Continua guerreira, lutando, indo atrás, que você vai chegar muito mais longe dos seus sonhos, que eu sei que são grandes. Te amo. Cara, sensacional. Minha mãe é visionária, cara. A minha mãe falou assim, filho, eu tô querendo comprar uma fazenda e eu vou comprar. Falei, vai mãe, você vai sim. Eu vou fazer um heliponto pra você, porque eu sei que você gosta de voar e tal. Não, mãe, não precisa não. Visionária, mulher. Eu costumo falar que o podcast não é meu. O podcast é dos meus convidados. E eu aprendi esse princípio de generosidade com pessoas igual a você, ó, só para ver como aquilo que eu falei para você é verdade. Você colocou meu livro aqui, toda vez que bate, ó lá, toda vez que bate o vídeo aí, o pessoal vê o meu livro aí, cara. Dos 70, eu tenho poucas pessoas que fizeram isso. Então você é uma delas, quero agradecer demais. E para finalizar, eu tenho um pedido. Esse pedido é importante, sabe por quê? Porque tem gente que chegou até aqui, entende o valor da mensagem que você passou e não está inscrito, e não deu like, e não compartilhou. Então pede aí, você mesmo tem uma força grande, pede pessoal se inscrever. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você está ouvindo o nosso podcast até agora, não seguir o Zé, não me seguir e se inscrever, tu vai continuar abaixo da média, meu irmão. Segue aí, bora subir essa média. É isso aí. E aí eu prometi para quem seguisse, ficasse até o final, pudesse ter o meu livro. Se você me seguir lá no Zé Rubens Oliva, lá no Instagram, e me mandar um direct, eu vou mandar o livro para você, beleza? Ou se você comentar aqui embaixo, eu quero o livro, eu vou também te mandar esse livro. Então tem 2 maneiras. Comenta, ou você vai lá no meu Instagram, me segue, você vai ter esse livro em PDF. Caso você queira, também te mando o link para você comprar físico, se você quiser. Muito obrigado. Valeu. Foi demais. Espero ter compensado fazer você rodar aí mais de 200 quilômetros para estar aqui. Irmão, eu sou empreendedor. Enquanto eu tava vindo para cá, eu tava trabalhando com GPT, colaborador do ano. Já tudo certo. Tamo junto.